Você tem alguma noção de como funciona o antivírus? Quais são as propriedades dele e como que ele faz para detectar algum tipo de malware na sua máquina? Então, eu vou tentar te explicar isso de uma forma resumida e não tão técnica assim nesse vídeo, mas antes da gente começar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal. Nosso objetivo é chegar aos 100 mil inscritos esse ano ou chegar próximo disso. Quem sabe a gente consiga. Então, só você pode me ajudar a alcançar essa meta do Guia Anônima. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai conversar sobre antivírus. Uma ameaça foi detectada. E por que conversar? Sendo que eu vou estar falando aqui e você não vai estar me respondendo. Porque você pode colocar aí o seu ponto de vista e acrescentar coisas nos comentários. Então, aproveita os comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais interessante, beleza? Basicamente, os antivírus eles existem há bastante tempo, há muitos anos atrás. Uma das primeiras empresas a desenvolver algum tipo de software desse tipo foi a Kaspersky, uma empresa russa criada pelo Evgeny Kaspersky. E já tem um vídeo sobre o Evgeny aqui no canal, tá no card. Então clica lá e dá uma olhadinha que a gente fala até um pouquinho sobre a história da Kaspersky, como que ela iniciou e tudo mais. E basicamente, na antiguidade, a tecnologia evolui rápido pra caramba, então, tipo, 20 anos atrás já é antiguidade pra tecnologia, né? Eu não tô tão errado assim. Antigamente, os antivírus, eles funcionavam de uma única forma. Basicamente, você tinha uma base de dados e dentro dessa base de dados você tinha alguns algoritmos que identificavam partes do código de um malware. E se o malware ele fosse identificado com alguma parte daquele código, ele era bloqueado pelo antivírus. Hoje em dia, a gente já tem algumas tecnologias a mais, mas vamos destrinchar primeiro essa forma de identificar malwares. Basicamente, o que o antivírus faz é verificar algum arquivo, verificar algum executável, verificar algum programa e para isso ele destrincha, ele separa todas as partes do código e divide ela em strings. Depois que ele faz essa divisão em string, ele avalia string por string para tentar identificar algum código que possa fazer uma conexão entre, putz, essa string aqui é desse malware, é desse hat, é desse worm, é desse vírus. Então, nesse quesito, é feita uma análise e, se for identificado que esse arquivo ele é malicioso, essa string ela vai para a base de dados de arquivos maliciosos. E aí essa base de dados normalmente é compartilhada entre algumas empresas. Por exemplo, a Avast e a AVG são da mesma empresa, se eu não estou enganado, são dos mesmos donos. Então, eles compartilham essas bases de dados. Assim também como pode existir um compartilhamento entre empresas que são competidoras. Então, a Kaspersky pode sim compartilhar a base de dados de vírus deles com outras empresas para que todo mundo consiga ter uma base fiel de informações. Mas isso não significa que todas façam isso, né? Então, basicamente, depois de destrinchado esse código, ele pega um string identificador, coloca dentro da base de dados e caso algum programa futuramente possua essa mesma string, esse programa é barrado e identificado como um vírus. Essa é uma das formas de identificação de malwares. Essa é uma das maneiras de identificar um arquivo malicioso. Contudo, hoje em dia a gente tem outras propriedades, até mesmo porque a inteligência artificial e o aprendizado de máquina eles já são implementados em algumas soluções de antivírus no mercado, fazendo com que a detecção de vírus seja talvez muito mais rápida, muito mais precisa do que antigamente, que era necessário dessa base de dados gigantesca. É claro que essa base de dados que eu citei, ela ainda é utilizada por essas empresas, ela ainda é utilizada para identificação de malwares. Contudo, ela não é só uma forma, né? Existem outras maneiras de fazer esse mesmo tipo de identificação. Uma delas, por exemplo, é verificar quais ações que aquele software, que aquele programa executa na máquina. Ele abre portas? Ele não abre portas? Ele faz comunicação com IPs estranhos, IPs que não estão listados em nenhum tipo de lista de confiança? Ele faz algum tipo de requisição, ele executa alguma tarefa dentro do Regedit, ele cria alguns arquivos de registro ou manipula logs de forma diferente ou suspeita. Então, essa forma de visualizar o que aquele software faz
também é uma das maneiras que os antivírus eles conseguem identificar algum arquivo malicioso. Como eu disse anteriormente, hoje a gente já tem algumas soluções que trabalham com inteligência artificial e aprendizado de máquina, onde esse antivírus fica dentro da máquina do cliente aprendendo o que é um arquivo confiável e o que é um arquivo não confiável e até mesmo, obviamente, que em ambientes de teste, e com isso ele consegue fazer a distinção e colocar isso em prática em outros clientes. Então, dependendo do comportamento daquele executável, daquele software, daquele programa, ele consegue distinguir se é um software tranquilo, se é um software na paz do Senhor ou se é um malware que está pronto para destruir a sua máquina e torrar o seu HD enquanto sequestra a conta do banco da sua mãe que você cadastrou a senha no seu navegador e esqueceu aí. Em específico, né? Então, basicamente, hoje a gente tem algumas outras formas de identificação. E quando a gente fala de um antivírus, a gente está falando de um conjunto de aplicações que tem várias funcionalidades. Há uns anos atrás, a gente tinha uma distinção bem grande entre anti-spyware, anti-malware, anti-governo. Não, nada a ver. Esquece. Mas sim, antes a gente tinha ali a distinção entre anti-spyware, anti-malware e assim por diante. Hoje os pacotes de vírus eles já têm várias dessas soluções, inclusive soluções de firewall para a rede local, né? Firewall para o computador, para o endpoint e tudo mais. Então, hoje não é mais tão distinguido assim, uma solução meio que consegue fazer tudo ou quase tudo. E algumas pessoas aí dizem que, putz, você pode colocar 2 antivírus no seu computador que você vai estar mais seguro, afinal 2 é melhor do que 1. Errado pra cacete. Não poderia ser pior. Até porque um antivírus vai ficar bloqueando as ações do outro e vai virar uma guerra interna ali, e um vai querer saber mais que o outro, um vai querer executar mais que o outro, um vai querer eliminar mais vírus que o outro, e vai acabar que nenhum dos dois vai funcionar bem, e vai ser só um monte de botão colorido jogado na sua tela. Que inclusive essa é uma outra teoria absurda, que o antivírus é só um monte de botão colorido que não faz absolutamente nada, além de dizer que uma ameaça foi detectada. Mas não, o antivírus ele não é um monte de botão colorido, ele tem sim uma funcionalidade, inclusive ele é essencial para uma segurança básica de um computador. Então se você não tem um antivírus na sua máquina ou na máquina que você trabalha, é muito recomendado que você tenha. Eu sei, pode ser chato, ele pode bloquear algumas coisas se você trabalha com rede, desenvolvimento ou até mesmo segurança da informação, mas ele é um nível básico de segurança para evitar que tragédias aconteçam, catástrofes aconteçam na sua máquina sem querer, ou por muitas vezes até talvez por querer, né? Sei lá, você baixou um crack, é meio que por querer, né? Você tá infectando a sua máquina porque você quer, mas pode ser sem querer também, baixou um PDFzão lá e na realidade o PDF tá infectado. Também pode acontecer, não é nem tão específico isso, porque acontece diariamente. Então não, antivírus não é um monte de botão colorido e não, você não deve colocar 2 antivírus porque vai dar muita merda. Outro ponto quanto ao antivírus e o funcionamento dele é que algumas soluções elas verificam, por exemplo, apenas arquivos que estão dispostos no HD. Então, por exemplo, quando você faz uma verificação rápida no seu antivírus, dependendo da solução, ele pode fazer uma verificação rápida dos processos executando. E quando você faz uma verificação completa, ele faz uma verificação também do seu HD. Agora, acontece que algumas ameaças, elas acabam nem tocando no HD. São ameaças que não passam pelo HD. Elas executam tudo por meio da memória RAM, por exemplo. E, por isso, muitas soluções de antivírus acabam não conseguindo pegar essas ameaças, essas proezas divinas de programadores indianos, provavelmente. Então, quando você tem um vírus que ele não toca no HD, ele acaba sendo muito mais difícil de ser detectado por uma solução de antivírus do que um vírus que ele toca o HD, porque no momento que ele
executa alguma função dentro do HD de leitura ou de escrita, ele acaba chamando a atenção do antivírus, que vai imediatamente fazer uma busca para verificar se aquele código tem alguma string que está dentro da sua base de dados, ou se aquele código ele tem algum comportamento suspeito dentro da sua solução, dentro das suas execuções. Então, o funcionamento de um antivírus, ele pode ser fácil se a gente for parar para pensar num banco de dados gigantesco com várias strings, porque, querendo ou não, é um comparativo. Putz, beleza, eu peguei esse executável, eu destrinchei ele, peguei todas as strings que foram separadas e comparei uma por uma no banco de dados. Então essa é uma solução mais simples de antivírus. Agora, quando a gente coloca na brincadeira inteligência artificial e aprendizado de máquina de uma forma real, não apenas como algo comercial para vender e encher linguiça, você tem uma solução muito mais completa e muito mais complexa também. E hoje, ainda assim, existem algumas outras soluções que atuam de formas totalmente diferentes. Existem algumas soluções que já trabalham com sandbox, ou seja, como se fosse uma máquina virtual, onde esses caras pegam um arquivo malicioso, jogam dentro da sandbox e seja o que Deus quiser. O que acontecer naquela máquina virtual não é um problema verídico. Então, por aí, eles conseguem identificar qual a gravidade daquele vírus, qual que são as execuções que ele faz, quais são os processos que ele abre, o que ele executa, como ele atua. Então, por meio dessa sandbox, ele consegue verificar o modus operandi e, com uma inteligência artificial, identificar os padrões para que esses padrões eles sejam replicados dentro dos programas de antivírus instalados nos seus clientes, assim fazendo com que esses programas eles sejam mais inteligentes, já que tudo que tinha que dar errado deu na sandbox, deu nessa máquina virtual de testes. Isso também pode ocorrer como, por exemplo, beleza, a empresa ela vai baixar um programa. Beleza, baixou o programa, joga para a VM, joga para a sandbox, vê o que rola. Se não acontecer nada demais, se for identificado que está limpo, vai para a máquina do usuário, se não, é bloqueado instantaneamente. Então existem algumas soluções bem diferenciadas de antivírus e eu acredito que a solução de antivírus continua evoluindo constantemente conforme vai evoluindo a tecnologia. É claro que por muitas vezes os criminosos acabam saindo na frente por ter alguns zero days que não são expostos e assim por diante, mas eu acredito que daqui a uns 2 ou 3 anos as soluções de antivírus elas serão muito mais inteligentes e inteligentes de verdade, não só um termo técnico para encher linguiça e vender mais solução para as empresas e pessoas. Bem, esse daqui foi o vídeo sobre antivírus. A gente já falou sobre vírus aqui no canal e, como eu disse, a gente já falou sobre o Eugene Kaspersky, o criador da Kaspersky, uma das primeiras empresas de antivírus, então é interessante para você conhecer um pouquinho da história até mesmo da empresa. A gente já falou sobre vírus no último vídeo também, mostrando como que um vírus funciona e eu espero que você esteja curtindo esse tipo de conteúdo um pouquinho diferente, um pouquinho melhor editado, assim eu espero, porque eu não sei como é que tá a edição, porque eu não editei nem esse vídeo ainda, nem o vídeo do vírus. Pode ser que a edição tá um cocô, desculpa inclusive se ela tá um cocô. Culpa é minha, realmente, mas aí é limitação técnica, né? Eu trabalho com segurança da informação, o Guia Anônimo ele não rende dinheiro para a gente contratar um editor, então a gente tem que ir no quebra-galho, a gente vai no que a gente sabe fazer. Eu tento aprender mais, mas também tem que hackear a empresa para ganhar dinheiro, né? É difícil. Então, basicamente é isso. Eu espero que você esteja gostando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Eu não sei se a gente vai chegar a 100 mil inscritos esse ano. Provavelmente não. Mas não custa você tentar compartilhar no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo da família. Pede pra sua avó se inscrever e aprender a ser racudona. Já pensou? Você chega em casa, sua avó tá com o notebook com várias telas pretas abertas, hackeando tudo. Estereótipo, né, Afonso? Reforçando o estereótipo da tela preta que hackeia tudo. E coisa boa. E aí a velha vai estar clonando o cartão de crédito e vão dizer: ó, a minha avó tá roubando os velhos no asilo. Ensinou pra ela coisa errada. Nada a ver também. O pessoal vai muito longe, ó. Muito distante. Essa coisa que, pelo amor de Deus, aí tá no assunto, aí do nada desvirtua. Vai pra cá do caralho. Ele tá pensando no bingo.
Mega Sena. Mega Sena da virada de 2022 para 2023. Inclusive eu tenho que posso ir para jogar na Mega Sena. Cassino é proibido. A cena é liberada. Vai entender, né?